Quanto mais nos importamos com uma pessoa, mais importante é a opinião que ela tem sobre nós. E mesmo dentro do nosso círculo mais íntimo, a opinião de algumas pessoas tem um peso maior do que a opinião de outras. Isso acontece porque quando não temos a verdadeira autoestima, projetamos os nossos vazios em algumas pessoas. Nós damos a elas a missão de determinar o nosso valor. Identificar em quem você está prendendo as suas correntes é muito importante, porque a sua relação com essa pessoa sempre será problemática, conflituosa e desequilibrada, porque você vai criar uma expectativa muito alta sobre essa pessoa e sobre as opiniões que ela tem sobre a sua vida e sobre você. Você vai dar muito valor para tudo que ela pensa de você e vai distorcer muito o que essa pessoa fala. Como você considera demais o que ela pensa, diante dessa pessoa você sempre será um pouco dramática nas suas interpretações e ações. Todas as vezes que essa pessoa te diz um não, você sente como se estivesse sendo rejeitada. Isso acontece porque você carrega muitas memórias negativas e por isso acaba interpretando o que ela faz sempre da pior forma. Ela só me critica, ela só me rejeita, ela não me valoriza. Talvez em partes isso até seja verdade. Mas na maioria das vezes o que acontece é que quando você prende o seu valor no olhar dessa pessoa, tudo o que ela faz passa por um filtro distorcido. Você começa a enxergar rejeição ou desaprovação onde talvez não exista, e isso contamina a sua relação. E se essa pessoa não for emocionalmente madura, ela pode perceber o quanto a opinião dela te afeta e usar isso a favor dela. Não necessariamente por maldade, mas porque ela também pode ter uma autoestima frágil. E ao notar o impacto que a opinião dela tem sobre você, faz ela se sentir mais importante por alguns segundos. O problema é que, sem perceber, você entrega o controle da sua autoestima para alguém que talvez nem saiba cuidar da própria autoestima. Quando você prende sua autoestima no olhar de outra pessoa, um ciclo perigoso começa a se formar. Presta atenção, ele funciona assim. Você começa a levar tudo o que ela diz a sério demais e do lado de lá ela percebe isso, percebe que quando te critica você sofre e esse sofrimento mostra o quanto a opinião dela tem peso na sua vida. Isso faz com que ela se sinta importante. Ela pode começar uma manipulação consciente, ela de fato faz isso para você fazer o que ela quer ou simplesmente porque ela também não tem autoestima. E ao te ver afetada, se sente importante, se sente com valor por alguns momentos. É um ciclo. Ela te critica ou para te manipular ou para se sentir importante. Você sofre, ela consegue o que quer ou simplesmente só se sente importante. E esse ciclo vai se repetindo até o exato momento em que você decide parar de depender da aprovação dela. Ela te critica, isso não tem relevância nenhuma mais sobre você, ela não consegue te manipular ou não se sente mais importante, pronto, o ciclo acabou e tá quebrado. Ninguém consegue manipular quem já se reconhece como suficiente. E se ela não se sente mais importante, não faz sentido continuar. A missão dessas pessoas não é determinar o seu valor. Foi você que conferiu a essas pessoas essa missão. E eu sei que às vezes dá vontade de tirar essas pessoas para Cristo, mas no fundo, isso é uma fuga. A verdade é que a sua falta de autoestima cria e alimenta esse ciclo, mas isso para no momento em que você fortalece a sua autoestima e faz toda essa construção que estamos fazendo aqui. Você começa a entender que ninguém tem a missão e a obrigação de te validar. Você começa a construir a autoestima genuína e quando você começa a se estimar, você recolhe a obrigação do outro de fazer isso por você. Você dá ao outro a liberdade de não gostar de algo em você ou até não gostar de você. Você quebra as suas correntes e se permite ter relações mais leves. É literalmente como se você tivesse uma corrente que te prende a ela. Imagine que você está caminhando, mas chega uma hora que essa corrente te impede de dar o próximo passo. Não adianta ficar tentando continuar andando, a corrente já esticou o máximo. Para você seguir, você precisa romper essa corrente que te prende de ir mais longe. Então
Para que essa relação saia desse lugar problemático, você precisa fortalecer a sua autoestima, porque não temos poder sobre o outro. No momento que você tira essa dependência tão grande do olhar do outro, você quebra essa corrente. Você se torna até mais empática, olhando para essa pessoa como ser humano e tira a grande missão dela de determinar o seu valor, dando a essa pessoa a liberdade, inclusive, de não te validar e não te apreciar. Pode ser que ela te ame, mas que de fato ela ache suas escolhas ruins e ela tem essa liberdade. Imagine que você está contente com as escolhas que você anda fazendo e os resultados que você anda obtendo. Você fica preocupada querendo justificar para essa pessoa as suas escolhas e mostrar os seus resultados. Talvez isso não interesse a essa pessoa. Isso não quer dizer que a sua vida é ruim e a pessoa é má. Vou te dar um exemplo dentro do meu mundo real. Eu tenho amigas que estudam para concurso, amigas que amam o modelo CLT, que realmente gostam da ideia de ter um emprego fixo, carteira assinada, estabilidade, mas eu não consigo imaginar a minha vida nesse formato. Agora imagina, essa minha amiga passa no concurso dos sonhos dela, sei lá, um cargo altíssimo, ganhando 100 mil por mês. Eu vou ficar feliz por ela? Com certeza, porque ela conquistou algo que ela queria muito. Eu respeito o esforço, admiro a dedicação, a disciplina, a jornada, mas eu não vou admirar a conquista em si. Não porque eu sou amarga, mas porque aquilo não representa valor para mim. Eu não acho uma conquista interessante uma pessoa entrar no CLT. Eu sou má por isso? Não. A vida dela vai ser ruim? Também não. Agora imagina se essa minha amiga, ao invés de simplesmente curtir a conquista dela, começar a perder o sono tentando me convencer de que ela fez uma boa escolha, tentando a todo custo buscar a minha validação. Olha que cilada. Ela fez algo que era importante para ela, que faz sentido para a vida dela, mas fica esperando a minha validação. E por que isso é perigoso? Porque é exatamente assim que muita gente vive, buscando a aprovação de quem não está no mesmo jogo, tentando agradar pessoas que têm uma visão completamente diferente de mundo. Então o que eu quero trazer aqui é, nem todo mundo quer e se interessa pelas mesmas coisas que você. O que você precisa é entender o seu porquê e seguir o seu caminho. Imagina que você está escrevendo um livro, você tem uma história para contar, personagens que quer desenvolver, ideias que quer colocar no papel. No começo você escreve livremente, sem medo, deixando a criatividade fluir. Mas aí, em um certo momento, você percebe que não está escrevendo sozinho. Você olha para o lado e vê que estão sentados ali, observando cada palavra que você digita, as 5 pessoas cuja opinião mais importam para você. De repente, sua escrita começa a travar. Você começa a se questionar. Será que eles vão gostar desse personagem? Será que vão achar essa parte entediante? Talvez eu devesse mudar o final para algo mais previsível, só para ninguém criticar. Aos poucos, o livro que era seu começa a ser moldado pelas expectativas deles. Você não escreve mais o que você quer. Escreve o que acha que elas gostariam de ler. Exatamente como acontece na sua vida. Agora pensa, quem são essas pessoas que você colocou ali como leitores privilegiados da sua história? Será que você está escrevendo sua história com medo do julgamento delas? Será que essa preocupação não está limitando as possibilidades do que você pode criar? Porque viver não é só passar pelos dias, assim como escrever não é só colocar palavras no papel. Eu amarrei as minhas correntes nos meus pais e comecei a viver a vida fazendo escolhas das quais eu imaginava que eles esperavam de mim. E então comecei a viver essa vida que idealizei, que era o que eles sonhavam para mim. E caí nessa cilada de não experimentar a vida. Também tem pessoas que não vivem os seus desejos porque acreditam que os pais não iriam aceitar e então carregam pro resto da vida esse rancor dos pais. Mas a verdade é que talvez você tinha sua autoestima amarrada neles e por isso não se deu a liberdade de desagradá-los. Então você carrega pro resto da vida essa historinha, carregando eles como malvados e se privando a qualquer momento de decidir fazer e ser diferente. Porque se até hoje você acorrentou sua autoestima em algumas pessoas, hoje mesmo você pode tomar a decisão de começar a romper essas correntes. Ao fazer isso, você vai começar a trabalhar a sua autorreferência. Autorreferência é ter a sua própria referência em si. É ter você como a sua referência para medir o seu valor.
Ou seja, você não se compara com o resultado dos outros. Você não se compara com aquilo que os outros pensam sobre você. Você não dá às outras pessoas a missão de determinar o seu valor. Você olha para si mesma e se faz essa pergunta: eu estou progredindo, piorando ou estagnada? Estagnada, eu te garanto que você não está, porque a vida é movimento. Ou você está contraindo ou expandindo. Se você não está melhorando, você está em movimento de contração. Tudo no universo está em movimento. O vento, o mar, o sol, a lua, a noite, inclusive você. Então, o seu padrão de comparação deveria ser: o meu movimento tem sido de crescimento, é expansivo, é ascendente? Quando eu me comparo com quem eu fui ontem, há um ano atrás, eu fico feliz com os movimentos de crescimento que tenho feito? Essa deve ser a sua referência e não o olhar do outro, o resultado do outro. Quebre as correntes de autoestima que você prendeu nos outros. Não só você vai curar suas relações com essas pessoas, mas você vai começar a praticar a sua autorreferência. É claro que essas pessoas podem continuar sendo a sua inspiração, tendo uma grande relevância em sua vida. Inclusive, você pode considerar a opinião delas, porque você enxerga nessas pessoas atributos que podem ser úteis para alguma tomada de decisão. Não mais porque você amarrou suas correntes de autoestima nelas e precisa da aprovação delas para uma decisão. Você é adulta, o papel de gostar de você é seu e de mais ninguém. Não transfira para o outro uma responsabilidade que é sua, porque isso vai contaminar sua relação com essas pessoas e prejudicar o fortalecimento da sua autoestima. Hoje você tem a missão de responder essas 3 perguntas. Primeiro, em quem eu estou ancorando a minha autoestima? De quais formas isso contamina a minha relação com essas pessoas? E a última, se você tivesse mais estima por você mesma, o que mudaria na sua relação com essas pessoas?